os explorados no combate à opressão. Não me importa que me matem, outros amigos virão. Bom, só faltou dizer que esta sessão está a ser apresentada e pivoteada pela Joana Afonso, que é também membro da Direção Nacional da Associação dos Afonso e também do Núcleo do Norte. Bom, o modelo que nós vimos para este tipo de sessões é um modelo de entrevista, em vez das pessoas fazerem uma intervenção geral, etc. Pretendemos ir direto a alguns assuntos que creio eu que interessam a toda a gente que assiste. Portanto, Alívio, estás preparado? Sim, mas antes disso eu quero agradecer às pessoas. Vamos a peça, força. Não só o fato de estar aqui, mas o carinho que isso significa. Afinal de contas, eu não sou o primeiro-ministro, nem queria ser. Nem outra dessas personalidades que há muito eu ia ser Dona Lagos, etc. Eu quero ser militante do povo, e é isso que tenho sido a minha vida toda, e nada mais disso. Então, eu estou aqui nessa minha comissão de lutador do povo. Só isso. E o que foi dito acerca de mim, eu tenho de aceitá-lo, porque na verdade são fatos que me dizem respeito. Sobretudo aquilo que eu já várias vezes repeti, que é Guadalupe a minha primeira e última e única mulher. Isso significa o amor que eu tenho por ela. Agora, o resto que os companheiros disseram, estou dizendo, é verdade. Isso é verdade. Mas o que é mais importante é que, nisto tudo, é que não desisti, nem penso desistir. Estou cego, estou meio trôpego, enfim, não estou fisicamente uma grande espingarda. Mas, talvez, com uma antiga espingarda carregada pela boca, ainda dá. E hoje, por exemplo, estava a pensar, já tenho pensado várias vezes, não deu mais, além de estar aqui, onde eu gostaria de estar também é na Praça Stagma, para dar a minha solidariedade ao povo grego, e não só. Eu não sei grego, andei a estudar grego uns anos, mas o grego que eu estudei não tem nenhum valor para... não se fala grego. Esse grego que eu estudei é o do Sófocles, do Heródoto, e dessas coisas daí, não tem nada a ver com o grego que falam as pessoas agora. E então, porquê? Primeiro que há sempre uma manifestação naquela praça. E em 2 minutos tu sabes qual é a manifestação. Uma vez estava lá o grupo e eu, e de repente soubemos que era uma manifestação a favor contra os fogos, os incêndios, essa coisa grande. E menos nada já tínhamos um cartaz que deu na mão e estava a empurrar aquela manifestação, como se fosse a nossa manifestação. Hoje Atenas é uma cidade interessante, tem um monte de ruas assim estreitinhas e tal, onde se vê tudo o que se imagina. E em que a gente sabe que está a comprar tudo, que as avisam, isto tudo não é verdadeiro. Isto tudo é falso. Então não és enganado. Se tu dizes, não és enganado. É verdadeiramente falso, eles dizem. Depois também tem outra coisa singular que eu gosto muito. É que tem umas tabernas especiais, onde o sujeito, são tabernas assim bastante grandes, um balcão, uns tampos de pipa, onde o sujeito toma um copo de vinho na frente, tu provas, pela cara, que tu não gostaste, dá-te o outro que acha que é melhor. E quando então, dá-te o outro que acha que é o melhor. Onde este, que disseram para mim, este é o vinho dos deuses. Eu disse assim, não, se calhar ainda volto aqui para fazer o vinho melhor. E eu disse assim, o vinho com que Jesus segurou a última ceia. Eu só disse, vamos ver. Então, eu tenho essa promessa que eu estou aqui e tenho de ir lá porque eu estou de acordo com aquilo que está a acontecer lá. E é um povo generoso, é um povo que resistiu 400 anos à ocupação muçulmana. É um povo que resistiu depois 100 anos à ocupação inglesa e etc. É um povo que depois resiste aos alemães, aos italianos, e está lá. E agora não há de resistir a esses bandidos do Argentina, essas coisas. Nós é que não podemos abandoná-los. Temos de estar lá, temos de demonstrar que estamos lá e estamos com eles. Estamos com eles. Isso
são elegantes, são finos, são gente que a gente gosta só de olhar neles. Bem, deixa-me por aqui, desculpa. Então estou aqui à disposição de vocês para responder àquilo que for respondível. Responderei com a maior simplicidade e com a maior verdade, podem ter a certeza disso. Não estarei a enganar ninguém. E se disser que, olha, não gostaria de responder sobre isso, digo mesmo, olha, não gostaria de responder isso. Se puder ter agora, é por isto. Então, estamos num jogo de verdade. Antes disso, quero agradecer às pessoas que participaram já na apresentação, que é formidável. Quer dizer, eu me sinto tão bem, tão elogiado, independentemente do orgulho, da vaidade, etc, etc. Não há vaidade nisso, quer dizer assim. Quando cantam a cantiga com muito respeito, quando falam essas coisas com muito respeito, às vezes acho que é demais. Sinceramente, digo que é demais, não é isso. Mas se as pessoas acham que sim, pronto, então acham que sim. E eu não tenho que estar a achar que não. Então, obrigado mais uma vez pela apresentação, pelo carinho que isso significa. Obrigado mais uma vez. O Manifesto Comunista, Salário, Preço e Lucro, a luta de classe em França, livres aos 17 anos, mudaram a tua vida porquê? Olha, o que mudou a minha vida foi a prática revolucionária. Eu é assim, quando eu tinha uns 12 anos, eu um senhor que era motorista de caminhão, João Curso era de Minhas para o Porto. Disse-me assim, eu vou te emprestar um papel aqui no jornalzinho, mas tu lês e queimas, não emprestas a ninguém. Isso era para mim um sinal de confiança imensa, era um senhor, era um papel fininho, papel livre. E eu li o primeiro artigo e não achei graça. Não achei graça porque ele falava mal da equipa portuguesa de futebol que tinha jogado contra os ingleses da RAF. E dizia assim, mas que é que tem futebol a ver com isto? Então, se os portugueses empataram, é porque eram bons. Que é que tens de misturar isto tudo para mim outras coisas? Porque assim, não gostei disto, não gostei desta história, mas mesmo não tendo gostado, chega um pouco para aquilo e aquilo desapareceu. Quando ele deu outro, ele disse assim, Rita, uma coisa que vai me perguntar. Ele disse sobre o jornal assim, não tenho que perguntar nada. Eu não sei de nada. E ele disse, mas como é que pode ser isto? Eu outro jornal, em que eu já estava mais. Para mim era difícil entender o jornal porque eu nunca tinha visto a prisão de uma pessoa. Os guardas republicanos e fiscais que estavam lá eram todos protegidos. Eram pessoas simpáticas. Davam batalha, davam ver as pessoas. E uma vez, durante a Guerra Civil e depois da Guerra Civil, havia muitos galegos espanhóis que fugiam para Vinhais, pela fronteira de Vinhais, que depois foram fronteira para a Argentina. Então foi preso. E a minha escola era de perto, da Guarda Fiscal, foi até lá, ver o galego, que era assim que se dizia, e a coloniada eles mataram o homem. Eu cheguei em casa e disse ao papai, eu vi os guardas fiscais mataram um homem lá na Guarda Fiscal. O meu pai disse-me assim, não viste nada, nunca estiveste na Guarda Fiscal, nunca viste esse galego, acabou. Aí eu fiquei assim meio perturbado, mas também perturbou-me. Nunca mais pensei nisso. Nunca mais. Então ia aquele jornal, e aquele jornal diziam coisas que eu às vezes não entendia bem, então falavam de coisas do Barreiro e de outros lugares aí. Eu não tinha noção nenhuma do que era. Se eu nunca tinha visto um comício, nada, vai para as notícias. O governador civil era uma pessoa boa. Enfim, era tudo ao contrário daquilo que estava naquele jornal. Mas fui lendo a coisa. Quando eu vinha de férias, a primeira coisa que eu perguntava era ao Tita. Eu dizia assim, Tita, está tudo bem? Eu dizia assim, eu digo, assim, então. Nós aqueles, eu vi nada, eu vi.
aos poucos, isso foi furando a minha cabeça. E um dia diz-me assim: tu és francês, eu vou-te emprestar um livro. E emprestou-me um livro que era a luta de classes na França. Aí eu disse: cá comigo. E referia-se às datas que eu conhecia, que eram os 8 de Brumário, aquelas coisas todas. Eu disse: isto tem a poder e tal. E a partir daí passei a me interessar verdadeiramente pelas coisas. Depois, um dia qualquer, já mais tarde mesmo, e deu-me também em francês o Manifesto Comunista. E o Manifesto Comunista foi um choque brutal, foi um soco na barriga, porque não é brincadeira. Então, que era crente, cristão, seminarista, o caraças, aquilo tudo, não foi fácil de me identifiquei. Disse: como é que posso escrever isto contra a igreja, contra o Papa, o caraças? Depois comecei a pensar: se calhar não é aqui, mas é se calhar outros lugares. E lá havia também os trabalhadores, que eram da região portuguesa, que eram gente pobre e tal, etc. Quando falavam da região portuguesa, que era um negócio fascista, etc., eu era assim: que fascista? Para já não sabia bem que era um fascista. Eles já eram os pobres diabos, os trabalhadores que tinham. A região portuguesa estava ali uma faca, ou duas, um capote, umas botas. Então, caralho, aos domingos, isso todos a região portuguesa ia toda a noite, que era a roupa do domingo deles. Era a roupa no capote que eles vestiam por causa do frio, era a roupa mais limpa. Então, achavam até que não sabe português, não se sabe não. A região portuguesa era uma associação de beneficente. Aí, eu só disse a saber isso, que não era assim bem, porque uma altura qualquer em que houve uma ameaça dos galegos invadirem o Conselho e os regionais portugueses foram colocados para roubar a sua sede, não a sede. Onde jogavam ping-pong, bilhar, cartas, essas coisas todas que o pessoal fazia. Aquilo foi um fracasso. Uns caras lá, desde lá, primo do meu pai, fizeram uma bomba fictícia, um quintal como um rascunho, e debaixo do quintal jogaram aquilo lá para dentro. Pela janela, então aquilo fez. E aí os legionais apareceram a quilómetros, porque acharam que era uma bomba, e depois veio aquela história: quem vai lá na frente, então, e encostados à parede, e depois, descer muito devagarinho e tal, quando chegar lá já não havia bomba nenhuma, já o acabavam todo e tal. Então, viraram chacota das pessoas. E aí começaram a querer impor a sua coisa, mas o pessoal, era o que eu conhecia disso aí. E no seminário também não se falava dessas coisas, eu lia essas coisas, mas não tinha. O importante nestas coisas é ter a prática disto. Uma greve, se tu não tens uma prática numa greve, é que importa uma greve. O pai era funcionário público, trabalhava todos os dias, recebia-se dinheiro todos os fins do mês. Então, os trabalhadores já se sabia, só trabalhavam quando havia na primavera e no verão. Então, não trabalhavam, mas era para todas as pessoas. Então, iam à missa, o padre também não dizia grandes coisas, e tal, já trabalhava assim, mas tinha um que dizia todas, estava sempre dentro. Então dizia assim, o padre do Diego, dizia assim sempre, antes de fazer a prática, dizia assim, antes de fazer, não fazia depois. Esta semana não há dia santos que a Santa Igreja manda guardar, mas todos os dias são santos para fazer boas obras. E pronto. Já agora, deixa-me só, a propósito disso, só para ver se conseguires entender uma questão que eu acho que é interessante. É abordada, aliás, neste comentário. Este comentário foi feito, nós alteramos uma outra coisinha, foi feito para os 85 anos do Olímpico, que se cumpriram em 17 de fevereiro de 2014. Portanto, por isso é que tem ali algumas referências, exatamente, 85 amigos, parabéns, etc. E, portanto, nós decidimos, uma vez que lá também uma parte do curso da vida do Olímpico, decidimos aqui projetá-lo. Mas uma das questões ligadas com isso que eu queria pôr é o seguinte: tu vais para o Brasil como padre,
Percebes-te, aliás, já o disseste em várias declarações públicas e privadas, percebes-te de facto o que é que era a verdadeira miséria constatada com a pobreza de Trás-os-Montes, e inventas a missa por ruas. É uma coisa aqui, distribui-se propaganda por ruas. Missas por ruas eu não conheço. Já foi abordada ali a questão da missa em português. Como é que percebeste, como é que inventaste a missa por ruas em São Luís do Maranhão? Olha, nessa altura, eu estava numa paróquia, que é assim, eu cheguei ao Maranhão, fui para a universidade, etc. Mas sempre percebi que aquilo que eu fazia, qualquer um podia fazer. Ensinar história antiga e história medieval, qualquer um podia fazer. Ainda que eu tivesse alguns cuidados. Por exemplo, recordo-me que uma vez eu tinha muitos alunos que eram conhecidos, etc. No Maranhão havia muitos. E a história antiga passa-se naquela questão da Mesopotamia, por aqui. Então um dia resolvi perguntar onde é que era Ninive, essas cidades da Mesopotamia. E ninguém sabia. Eu disse, isto está pior do que eu pensava. Então passei a ensinar geografia daquele lugar. Agora, isto era acidente de percurso com o professor. Então o pessoal gostava muito de mim, etc. Eu era muito exigente na coisa, mas gostava muito de mim, etc. Bem, então, a certa altura, eu morava, quando fui, fiquei a morar no Palácio do Bispo. Morava lá, comia lá, tal, tinha a minha vida toda lá. Mas, a certa altura, achei meio incompatível eu morar no Palácio do Bispo, o arcebispo, aliás, quando ele, não digo que ele não concordasse com as coisas, mas ele não podia assimilar aquelas coisas publicamente. E o bispo auxiliar, não, uma vez eu conversando com os sujeitos do PT, tinha um padre do PT, veio aqui, era deputado, ele disse, olha, estou com a dizer assim, você é o nosso ídolo. Eu já andava por essas duas ladas meias camponesas. Depois falando do Fragoso, ele diz-me assim, o Fragoso era um profeta. O Fragoso estava a chegar comigo lá. O Fragoso apoiava-me assim, meio discretamente, mas percebia-se, os padres dos outros eram questionadores da minha posição. Eu cheguei lá e comecei a tratar problemas com trabalhadores e a participar dos movimentos operários, essa coisa toda. E a certa altura achei por bem sair do Palácio do Arcebispo, porque eu achava correto, eu estava lá, morar lá para o Arcebispo, ter essas minhas atitudes, as minhas atividades, que eram, porque chateavam muito, não era assim uma coisa dele, que ia lá aquela poesia de São Luís, e assim, porque o padre é limpo, porque assim, porque é. Quando eu escrevia alguma coisa no jornal, eu escrevia em 2 jornais, se alguma coisa mais contundente, iam lá e diziam assim, pois, agora escrever nos jornais, depois já queria ser arcebispo. Então isso criava um clima muito mau entre nós. Porque eu não podia, não me apoiava publicamente, porque ele ainda que pudesse estar comigo, porque tinha a burguesia toda do outro lado, e eu tinha que apoiar aquela burguesia. Então eu resolvi sair de lá. E disse, olha, vou sair daqui. E eles diziam, vais morar onde? E eu disse, ainda não sei. Mas provavelmente aí num subúrbio qualquer. Eu disse assim, mas então escolhes um lugar onde se faça uma paróquia. Então, peguei 3 bairros que eu conhecia bem, que era onde se chamava Matadouro, que agora chama-se bairro da Liberdade. No outro que se chamava Floresta e um que se chamava Fé em Deus. Bem, fui lá, fiz uma paróquia. Até foi lá um padre que era húngaro, foi lá apresentar uma paróquia, não tinha lá ninguém. Eu disse, vamos de manhã ou à noite, porque de tarde não tem lá ninguém. As pessoas trabalham. Eu disse, não, temos de tarde. Vamos lá, só tinha a velhota que morava ali e depois entrou um cão e saiu. E eu já estava entrou e saiu, pronto. Foi a apresentação, foi essa.
E ele disse, vou morar aqui. Então, tinha uma casa ao lado da paróquia, ao lado da igreja, era uma capela. Na capela, estava sem ninguém, perguntei, quem é isto aqui? É fulano, vou ver se é uma ovelha. E fui morar lá, era outra uma coisa de pau-pique é para o hospital, depois com os varinhos e barro. E teria, sei lá, quantos metros quadrados. Tinha um quintalzinho com um poço e era coberta de palha de palmeira. Pendurei lá a minha rede, levei mais um caixote para lá para pôr coisa. E passei por lá. Era um cantinho lá, não tinha mais nada. Só tinha a minha rede, um caixote e um cantinho, mais nada disso. Então essa era a minha casa. A minha casa era tão desprovida de tudo que o meu pai, a minha mãe e o meu irmão foram lá uma vez. Quando eles vieram, foram de Portugal para o Brasil, foram lá uma vez e nunca mais lá puseram os pés. Nunca mais. Aquilo não é que era pobre, era igual aos outros pobres. Estás a entender? Igual aos outros pobres. Então, eu de manhã cheguei à universidade, não almoçava lá, nem pagava nada porque a Associação de Estudantes achou que eu não devia pagar o almoço. E depois à tarde, isso se não ia lá, eu comia com o pessoal de lá, assim, eu levava a minha farinha, o meu peixe, e comia lá com eles à noite, uma coisa qualquer, eles faziam para mim, então era assim a minha vida lá. Bem, então aí eu comecei a visitar as pessoas, eu pus no alto-falante para falar às pessoas, fui lá na ponta da igreja, e daí eu comecei a falar às pessoas, e as pessoas começaram a saber a igreja, começaram a encher aquilo, comecei a pôr horas. A ideia até nem foi minha, a ideia foi um padre meu, que era meu vizinho, que disse assim, está tudo muito bem, muito bonito, mas a gente vem aqui, a não ser a sua conversa, aquilo que você diz, eu não entendo nada. Eu disse, pois, em latim, não pode ser de outra forma. Eu disse, pode. Então passei a celebrar a missa em português. Por uma certa exigência de Deus. Eu disse assim, depois eu disse assim, pode. Porque se Deus me entende português, também me entende latim. Me entende. Então, vamos fazer em português. Então era assim. E era uma missa muito esquisita. Não era assim missa. Aí, por exemplo, tinha uma comunidade protestante, foi lá o dia toda vestida, falada, etc. Assim, nós queremos vir aqui ao seu culto, porque o Senhor está pregando aquilo que nós achamos que deve ser pregado. Eu disse, está bem, podem vir. E era o testemunho de Jeová, que são gente difícil. Então eu fazia assim todos os dias. E então a missa era aos domingos, mas aos domingos toda a comunidade não podia vir à missa. Eu disse, olha, eu preciso vir à missa uma vez por semana, mas não cabem aqui as pessoas. Então eu disse assim, bem, e eu nunca duas, todas as duas tinham um nome qualquer, elas não tinham um rosto. Então eu dividi e disse assim, lá fui, pronto, juntei a turma e disse assim, olha, segunda, vem à missa no A, B e C. Eu digo missa a Deus. Porque ir à missa não é dizer que vem, é digo mesmo, não quero é os miúdos. Os miúdos vão ter uma missa ao domingo só para eles. Depois na segunda-feira na terça-feira é C, é lua tal e tal. E pronto, foi assim. E disse, e agora tem outra coisa. O marido lê o Evangelho e a mulher lê a Epístola. E depois ele disse, não pode ser o contrário? Pode, não há então a missa era em português e depois era lá na missa, mas é que eu discutia as coisas da paróquia. Então, por exemplo, não dizia assim, porque lá na casa daquela senhora, daquela velhota, está a quarta querida, é preciso arrumá-la. Eu disse, eles estão à espera de quê? Então, para a semana, a casa tem de estar arrumada. Então, mobilizavam-se, iam arrumar no domingo, numa hora qualquer, iam arrumar a casa da velhota. O fulano tinha de ir ao hospital, não estava sozinho. Então, alguém daquela rua ia ao hospital com ele. Criou-se uma obrigação, uma irmandade entre eles.
a partir da missa. Então, e era assim, aos domingos vinha a molecada toda e entrava lá para a igreja e cantavam, enfim, sempre. Então, batizados, tudo isso, vinha gente de fora de outros lugares, até que um dia apareceram uns cartazes impressos na cidade grandes, e assim, venha passar o Natal da Floresta conosco, lá é diferente. Os padres ficaram chateados dos outros lugares, porque assim, então, nós não fazemos também Natal, acho que isso não foi eu que fiz isso. Então, às vezes chegava que não dava, aquilo era assim uma vida, uma rua larga, não dava, ficava na rua e dizia assim, olha, na rua ninguém assiste a nada. A não ser que se faça na rua, ninguém assiste a nada. As pessoas têm que estar dentro da igreja ou mesmo próximo da igreja, senão não há conversa que dá na rua. Então eles vinham, por isso eu vivia aquilo em ruas. É claro que isto, eu tinha comigo a vantagem de ter o Dom Fragoso comigo, esse bispo auxiliar. Se não tivessem vindo embora na hora, porque a pressão era imensa, política imensa. Todos, nós varremos lá os políticos que iam à caça de voto, chegavam lá e iam dormir lá na cabeça. Você vai fazer isto, sabe e tal, então vai embora, pode ir embora, não vamos viver assim. Então, isto chegava a esta situação. Quando nós precisamos aqui de uma escola, você vai poder fazer a escola aqui. Tu queria meter uma verba para a escola, disse, está difícil, então vai embora, precisamos fazer. Ou assumia o compromisso, ou ir embora, não adiantava ir lá. Começava a trabalhar. Depois vinha falar comigo e tal, nós estivemos lá na rua e tal, na floresta, mas vocês queriam o quê? Tiveram sorte de não apanharam a carta porrada. Então, assim, eu diria bem, encontrava graça e incentivava essa história. Filipe, deixa-me só agora avançar para outra fase, que é tentando abordar questões que são menos conhecidas, quer do documentário, quer da história recente, da história contemporânea. Eu não te vou fazer, conforme prometido, qualquer pergunta sobre o atentado de Guararapes em julho de 1966 no aeroporto de Recife. Mas vou pedir que comentes uma afirmação que consta na página 307 do livro Revolucionários Sem Rosto, que eu aqui tenho, e em que diz: o caso de uma história da ação popular, Revolucionários Sem Rosto, uma história da ação popular. O caso mais emblemático de visão militarista e exempleira na luta armada era do padre Alípio de Freitas. Está mesmo verdade? Não, que eu defendia o militarismo, a luta armada, sim. Porque é aquilo que foi. A ação popular surgiu como um movimento de luta armada. Só que depois, deixa eu dizer a palavra, a maioria da direção cagou na retranca. Eles não queriam nem ver à distância uma espingarda. Então aqueles que lutavam na luta armada, para eles a luta armada era fazer uma expropriação de um banco, nem isso fizeram. Então é evidente que os que faziam expropriações de bancos e que justiçavam os camponeses e justiçavam os latifundiários, éramos como é que é, aventureiros da coisa. Então eles eram todos chineses, mas a Revolução Chinesa fez-se exatamente assim. A Revolução Chinesa não foi distribuindo rosas e a Revolução Chinesa fez-se, os chineses derrotados em Xangai foram para o Oriente, era a terra do Mao Tse-tung, depois fizeram uma marcha e daí para diante, com o apoio da União Soviética, chegaram aqui, nas armas. E o Mao diz o seguinte: o poder está na ponta dos fazeres. Não diz que está na conversa fiada. Então, eles não queriam arriscar nada. Nenhum desses dirigentes, nenhum desses outros não estava nada. Quando eu cheguei, porque eu não vim diretamente de Cuba para o Brasil, estive lá junto em tempo. E então, quando eu cheguei de Cuba, quando cheguei lá, na agenda do Brasil, fui logo o problema. Porque eles no documento que tinha que chamar o documento lá, tem que ir de outra camada. Mas assim, de uma maneira muito manhosa. E eu disse: bem, então vamos fazer o seguinte: temos de preparar quadros. Não me disseram nada. Aí eu venho para o centro de Goiás, que eu vinha ligando os camponetes uns com os outros,
e monto um campo de treinamento. E aí chego, volto para São Paulo, reúno com o Alan antes, que agora está no PCB. E digo assim: olha, tenho esse assentamento, agora é preciso ter a direção do partido lá para lá. Não pode ficar aqui na cidade. E diz: está certo, mas como é que eu vou levar 2 miúdos e depois tem mosquitos e mais não sei o quê, mais não sei o quê. Eu disse: olha, então vai embora. Não aparece daqui porque tu não estás para isto. Tu queres estar aqui nesta história revolucionária, mas não queres fazer nada. Podes ir entregar cá a polícia que não vai fazer nada aqui. Podes até, mas podes ir para o Uruguai e fica lá como está o Anzola, como está o Negro, como estão lá os outros, sustentados pelo governo do Uruguai, vai para lá e fica lá. Falei com o outro, com o Betinho, a mesma coisa, falei com os 3 dirigentes do Centro de Treinamento do Nordeste, que até funcionam na tua tempo, e depois liguei aos campeonatos de Goiás, como é que é, Mato Grosso. E no outro dia, um sujeito que eu não sei nem quem é, pegou o meu, descobriu o meu, como é que é, o computador, e disse companheiro, por quê? Eu vou dizer uma coisa, eu não tenho nenhum problema em dizer isto. Quando nós sabíamos que havia eles chamavam um lar eram os sujeitos que contratavam camponeses que iam trabalhar para os fundeiros e roubavam tudo. Quando sabia que havia um lar muito importante, íamos lá, um de nós davam 2 tiros na cabeça tranquilamente, não havia cá problemas. Então, durante 2 meses ou 3 não havia gatos. Assim como quando havia latifundiários que se apropriavam das terras dos camponeses legais, chegavam a falar, tudo isso no lugar, e entravam, acabou. Então os latifundiários ficavam com a bola abaixo. Quando havia polícias que exageravam no seu psiquiatra, acontecia a mesma coisa. Então, isso para eles era horrível. Quer dizer, nós estávamos a fazer era uma coisa horrível, mas era a única forma de instaurar a confiança dos camponeses. Era essa. Se tu procurares a todos os camponeses do Brasil, mesmo aqueles que não conheciam, só o nome, se eles estavam de acordo com aquilo, todos vão dizer assim. Todos. Porquê? Sim, era só eu. Não, eu é que não era o mais importante deles do ponto de vista nominal, então eles sobrecarregavam das energias. Bem, quanto a Guararapes, Guararapes é um assunto que até hoje está por resolver. Porquê? Porque, olha, eu fui preso, nunca ninguém perguntou nada sobre Guararapes. Nada. E se eles soubessem, tinha sido eu teria sido esmagado lá naquela hora. Mas acontece o seguinte: quando eu fui preso, o que corria entre as pessoas, o exército, etc., é que Guararapes tinha sido organizado por oficiais ligados ao Castelo Branco, que não queriam que o presidente que assumiu depois assumisse. E quando eu estava preso, chegou um oficial, era um homem já com barba branca, e disse-me assim: o que é que o senhor sabe que já mudou o estilo, já tinha mudado? O que é que o senhor sabe sobre Guararapes? Ele disse assim: eu sei a mesma coisa que o senhor sabe. Foi uma ação do pessoal ligado ao Marechal Castelo Branco para impedir que a Marechal Constituição tomasse posse. Eu disse: tá bom. Não estou nada. Só depois, esses caras que ficaram nunca fizeram nada, me acusam a mim de ter feito isso. Mas nunca nenhum deles falou comigo. Nunca. Falaram, mas eu estou vivo aqui, já várias vezes. Nunca, a primeira coisa, 2 perguntas. E eu posso dizer sim ou não.
Mas eles nunca falaram comigo sobre isso. Nunca, nunca. Quem falou comigo foi a educação. Mas eles nunca. Então, eu não tenho que estar a dizer quem foi, quem deixou de ser. O que eu digo é isto. Sempre disse isto até a tortura. E continuo a repetir isto. E acho até que foi isso. Acho até que foi isso. Porque há muitas ações, algumas ações que foram atendidas à luta armada e que não foram. Há, por exemplo, expropriações de bancos que não foi a luta armada que fez. Porque de repente há militares, ou cargos ligados aos militares, que de repente ficam ricos com milhões de dólares na Suíça. A gente vê. Então há muita coisa a falar que ninguém fala. Porquê? Porque está todo mundo conivente com determinado número de coisas. Agora, se eu tivesse sido, eu vou dizer para já, não seria um só. Foi fulano e ciclano que fizeram comigo. Não faria isso jamais. Não faria isso jamais. Agora, eles sabem, foram 3 as bombas. Aquela foi a mais séria porque morreram 2 pessoas. Mas eles não falam, por exemplo, onde é que explodiu e destruiu o arquivo da USAID, da MEC-USAID, nos Estados Unidos, nem falam onde é que destruiu o arquivo da Organização Juvenil do Governo. Então falam só nessa porque é comigo que eles têm contas a ver. Contas a ver. Eu não fiz uma pergunta sobre o Arará. O Arará disse as perguntas que vou fazer as minhas perguntas. Com esses 2 caras, ainda não estão saudáveis. Posso te garantir isso. Ainda não estão saudáveis. Porque eles andaram a acusar pessoas disso. Não, o meu pai já morreu. Mas ainda não estão saudáveis. E digo-te uma coisa, eles têm sorte em que eu estou cego. Tem sorte, muita sorte. Porque se eu não estivesse cego, eu já não estaria a falar. Posso te garantir isso, assim, com toda a fé da minha alma. Com toda a fé da minha alma. Eles têm sorte porque eu estou cego. Mas pode ser que não tenham tanta sorte. Diz lá. Bom, estava eu a dizer, então, avançando, há algumas histórias curiosas nós não temos um ato que é... Agora, eu sempre fui, vou dizer, pela luta armada. E continuo a ser. A gente continua a ser. Bom, estava eu a dizer que há algumas histórias curiosas no meio da vasta história que está escrita sobre ti, e tu és parte central. Que é, em novembro de 1969, estás em São Paulo e encontras num transporte público o Carlos Marighella, que era o líder do Grupo Armado de Ação Libertadora Nacional, se não falha a memória, que é o autor do célebre manual do Guerreiro Urbano, e ambos admiram porque ambos estavam na clandestinidade. Sim, portanto, perguntam, podes? Eu sei que sim, podes. E não, diz, podes perguntar a tudo. Eu perguntei assim, opa, tu estás aqui no ônibus? Eu olhei para mim e disse assim, e tu estás? Porque ele era tão procurado quando eu era procurado. Eu achei um descabimento de andar num ônibus, de sentar-se num carro, é no ônibus. Não qualquer sujeito pendurado assim, com a mão assim. Pronto, depois conforme o Zé aliás que canta na música dele, Eles chamaram-me o meu galego. Em 18 de maio de 1970 tu foste preso. E então esta história tens de explicar muito bem, porque quem não a leu não vai perceber a pergunta. A pergunta é esta. Começa com uma citação tua. Eu nunca pensei em voltar a ser preso, porque andava sempre com uma pastilha de cianeto. E a minha pergunta é a seguinte. É a morte da cadela na vida que fez com que possamos ter aqui? É. Então conta a história. Eu tinha um amigo chamado António, que era um camponês, um amigo mesmo, que eu passava, quando passava para lá para a região, eu ficava sempre na casa dele. Na casa não, ficava
quando pendurava a rede numa árvore à porta da casa dele. E então eu tinha uma cadeira que se chamava Lambida. Cadeira comum, não vai ser esta. E ela tinha, como é que era? Era assim, ela não comia nada que alguém desse, sem que primeiro tivesse comido ele. Por exemplo, às vezes eu levava uma lata dessas como é que é? Essas salsichas. Então ia à lata, ela cheirava e olhava para mim. Eu podia tirar uma e oferecer, não comia. Mas eu dava uma vida nela e ela já comia aquela e as outras. Prato de comida. Ela comia a comida lá da casa que punha, era um prato igual a das outras pessoas. Mas precisava alguém comer alguma comida do prato dela para ela começar a comer, senão não comia. Então eu achava graça, mas era uma forma de ela não ser envenenada, era essa. E um dia eu chego e diz-me assim, o compadre António, que eu chamava todo mundo compadre, este também é amigo. Sabe, compadre, ela vida está muito doente. Muito doente, o que é que ela tem? Não sei, está com um ronco. Então ela estava deitada debaixo do lugar onde aquilo punha a garganta. Porque quando eu estava para chegar, não precisava ninguém avisar. Ela ia para lá e já sabia. Enquanto não varressem aquilo, ela não saía de lá. Ela adivinhava a mesa de chegar. Bom, isso foi muito com ela. Aliás, eu sou assim com os bichos, alguma coisa. Aí, então fui lá, pus o ouvido em cima da barriguinha dela e dentro aquele ronco de pulmão que está desfeito. Eu não sei nada de medicina, mas sei que os médicos fazem isso quando tem algum problema, põem a orelha nas costas do paciente e mandam respirar e aí dizem, está mal. Então, ela nem precisou dizer nada, para mim aquela, cuja a minha orelha na barriga dela, na barriga assim, pulmão, etc. E disse, compadre, ela me deu a e diz, vai sofrer muito, vai. Ela está com cancro, tuberculose, qualquer coisa muito feio. Como é que a gente pode fazer? Eu disse, deixa comigo. Só quero que ela até ali era ali um regatinho que corria ali ao lado, então sentei lá com ela, levei um pouco de como é que é? Coisa de açúcar, rapadura de açúcar e uma tigelinha. Botei assim com a cabeça no meu ombro, no meu pé, nos meus joelhos. Desfiz a coisa e aí desfiz uma rapadura, a coisa, e dei uma colher de rapadura, aquela água doce, meti-lhe na boca. E depois, muito ligeiramente, tornei a encher a colher e pus a pastilha de cianeto na colher. A metida na boca e acho que ela tinha acabado de engolir, ela estava morta. Aí disse ao compadre António, disse, compadre, aqui é, o que é que fazemos agora? Disse, agora eu enterro. Diz, mas eu posso enterrar? Ele diz, não. A minha irmã quem enterra sou eu. Então ligou assim os braços e lá enterrou. Passei lá uns dias com muita tristeza, depois vim embora, etc. E então nem vi mais um compadre António. Foi muito bom. E eu devia ter passado uns não é, como é que é os caras? Na farmacêutica era quem fornecia aquelas pastilhas. Todos nós que andávamos a lutar tínhamos essas pastilhas. E então, mas não passei.
Quando fui preso, o primeiro moço, cadê? Então, satisfeito porque ajudei a Lamir a morrer sem problemas. Lamir o facto de teres utilizado essa pastilha de cimento significou que passaste por prisões e cadeias que são quase incontáveis, tipo Adolfos, no Rio de Janeiro de São Paulo, Presídio de Frei Caneca, Presídio de Tiradentes, Casa de Detenção de Carandal, Fortaleza de Santa Cruz, Complexo Penitenciário de Bangu, Presídio da Ilha Grande, ou Ilha do Diabo, e provavelmente vai faltar aqui mais. A questão objetiva é assim, é muito fácil dizer-se que a questão ideológica e quando as pessoas estão envolvidas numa luta se consideram justa, têm sempre capacidade de resistência, mas a questão objetiva é que na altura, por aquilo que se conhece do ponto de vista histórico, como é que se aguentam 9 anos de prisão sob tortura? Olha, é o seguinte, eu quando fui preso, quando entrei lá no Goiás, que é o lugar de tortura, a minha cabeça fervilhava com um monte de coisas a ser a caldeira. E depois, quando fiquei nu, porque eles torturavam pessoas nuas até as mulheres, então nós nem tínhamos a vantagem que éramos homens, mas eles torturavam também as mulheres. Aí, eu disse cá comigo, bem, o mal dizia que ao inimigo não se teme nem se dá informações. Ele dizia o contrário, não se dá informações nem se teme. Ele dizia assim, não se teme nem se dá informações. O não se teme, se tu não tomas lá e tudo acabas comendo. Então diz que costumava assim, a primeira coisa que quando entrei lá naquela selva, os caras todos ali afiados para levar porrada, eu também comecei a distribuir porrada. Vi uma porrada, um sujeito que foi lá atrás, foi preciso levantá-lo, foi tamanho a porrada, mas depois daí para diante, quando eu saí, não falei nem mais nada, porque não me deixaram falar, assim. Mas também acabou a tortura dos meios. Ali estava a bater um sujeito que estava desmaiado, caído no chão, estava lá na cela. Então, quando eu acordei de manhã, não sabia que lá não havia do que foi. Fiquei lá o dia todo assim, sem tomar água, sem nada. Até tinha lá, tinha um soldado anterior, mas não fomos no lugar. Aí eu já tinha perguntas organizadas. Eu fui-me recusando a responder. Aí eles falamos do pau de armas, mas agora eu insultava-os, dizia-lhe coisas, mas dizia-lhe coisas horríveis. Eu manteria um sujeito só por isso. Porque eram coisas de horror que eu dizia. Acerca das mulheres deles, dos filhos deles mesmos. Era infame o que eu dizia. Eu não sabia, nunca pensei que eu tivesse na cabeça tantas coisas assim. E isso fazia o quê? Fazia com que eles ficassem assim, mas como é que é? Este cara está cheio de pão, ainda tem tempo. Estou a voltar para nos insultar assim. Agora descansava um pouco, eles trau, e não, cacete. Depois no primeiro dia, faziam perguntas sobre várias coisas. Também fui para a cela, os mais quebrados. Aí no terceiro dia, eles voltam lá e eles começam com a conversa móvel. Sim, o que diz, você já soube muito, que é diante, você não tem tantas coisas para falar, Eles perceberam que era, entenderam que era para passar por aí, vieram outros sujeitos e tal. Mas eu não mesmo. Aí tem um sujeito que começou a fazer qualquer coisa de monta para mim, que é justo no filho. Ela baixou.
Eu dei um pontapé no peixe, que eu faço o peixe que foi lá para cair. Quando tu jogarias, eles não tinham logo. Bem, até que eu disse assim, bem, informações eu já não tenho em voltar. Mesmo que eu desse já não tenho muito valor. Mas não vou dar. E também não vou aqui a continuar a apanhar assim, só para pagar aquela praia, só porque acho que sou honesto. Não. Então, fica lá. Mas dá, e diz assim, filho da puta, acabou-se o verbo, acabou-se o palavreado, para pagar não sei o quê, para pagar sem língua, enfim, passávamos a ver esse lugar e eu respondi. Eles ficaram pior do que estavam. Porque eles queriam que eu dissesse alguma coisa, mesmo que fosse para insultá-los. Isso aconteceu uma vez ou duas. Depois voltaram na cela e eu fiquei lá uns 2, 3 dias assim, deitado no chão da cela. E tomava água, porque aquilo tinha uma pia para fazer necessidades e tinha uma torneira para tomar água. Fazia uma comida infame, toda comida. E os soldados é que passaram a conversar entre eles e assim, pô, este tipo é bravo, este tipo é caraças. Isso me animava um pouco, essa passagem. E um dia, eu estou lá na cela sentado, chegam de manhã, no dia, as estruturas eram sempre à noite. Chega um sujeito e diz-me assim, é para vir ali ao oficial. Abriu a porta da cela, eu vesti-me com a roupa pequena, aquela. Aí chego lá, o sujeito manda-me sentar, coisa bem estranha, ou alguém me manda sentar. E tinha um negócio de caixotes em cima da mesa, estava numa mesa, uma secretária. Eu disse, pode tirar essa coisa daí que a mim isso não me assusta. Aí ele tirou. E deu na gaveta embaixo. É uma espécie de telefone. Aí ele disse-me assim, com o maior desesperamento. Nós estamos muito ofendidos consigo. Bem, era a primeira vez que me tratavam como senhor. Era um jovem, quer dizer, tinha 40 anos por aí. Nós estamos muito ofendidos consigo. Eu disse assim, eu acho que está bem difícil ao contrário. Então, vocês já estão aborrecidos comigo. E eu, que apanhei feito um bom ladrão, para ficar agradecido à porrada essas coisas que vocês dão comigo. Então lá, vamos rebobinar o filme e ver como é que é isso. Eu falei assim, meu Deus, ele parou e disse assim, você é casado? E ele disse assim, só. Tem filhos? Tenho 2. A sua mulher sabe que você está aqui neste trabalho? Não. E os seus filhos sabem? Não. Eu disse assim, pois então é bom que saibam todos. Eu não sei o que é que faz a sua mulher. Eu não diria dela o que disse lá na cela. Mas na cela diria a mesma coisa. O que é que ela faz, é professora? Seja o homem. Vá falar com ela e diga, olha, eu estou a dizer agora é isto, mas vou deixar isto aqui. E aí, você vai dizer a eles o quê? Disse, eu não posso dar conselhos, mas se eu fosse você, pegava a trouxa e ia embora, por qualquer longe daqui. E a criança sentasse sem satisfação e ia embora, desaparecia. Que é bom que a sua mulher não saiba e que os seus filhos também não saibam. Mas você é que sabe fazer o que você quiser. Eu disse assim, pode ir embora. Não foi passado. Mas em Sintra, tinha estado lá, isto é importante que eu diga. Tinha estado lá, com o arcebispo auxiliar do bispo do cardeal do Rio de Janeiro. Então mandaram-me chamar lá ao gabinete do comandante. Chegou ele um padre.
E então ele diz assim: vinha aqui por ordem do Sr. Cardeal para saber como é que está. Eu disse: não preciso dizer, basta olhar. E diz: o Sr. Cardeal manda perguntar se precisa ou não, o que é que ele pode fazer por si. Eu disse que nada. O que ele pode fazer por mim e pelos outros é divulgar isto, porque isto tem de ser divulgado. Eu tenho a impressão que ele dissesse assim: olha, eu queria sair daqui logo. Eu me criava um Cardeal Perrito, era homem conservador, mas é homem com muito poder. Muito, mas muito poder. Mas não. Até para saber dizer isso, mas eu disse: não, eu quero dizer, tem de ficar com os bem. E coisas foram embora, etc. Não me tocaram mais. E no dia seguinte saiu na BBC de Londres e saiu na Revista Internacional desse negócio. Agora, o Cardeal mandava de vez em quando 2 padres portugueses, quando eu estava no Rio, visitar. Um tinha sido meu colega de curso e o outro era mais novo. Ia lá de vez em quando. E o Cardeal mesmo foi várias vezes visitar os outros e a mim, especialmente, até ao fotografia com ele. E que eu estou a ajudar a jogar bola, parece um diafra, um magro que estava. Então, isto eu tenho de dizer, digo sempre, porque sempre se achou que o Cardeal poderia não, ele era um conservador, era mesmo, mas era uma pessoa que usava o seu poder como quem sabia que podia usar. Então, daí para diante, nunca mais teve pessoas. Mas vinham perguntar coisas. Um dia, por exemplo, teve um senhor já com mais de 50 anos, cabelos grisalhos, e levou 2 papéis. Um que era um documento em que se falava de ações armadas, etc., como é que se fazia isto, fazia aquilo, que tinham encontrado na minha casa. E outro era um documento de tática, estratégia, etc. E então ele disse assim: olha, não adianta dizer que não é seu. Porque encontramos isto na sua casa. E eu disse: sim. Ele diz: olha, o documento aqui de explosivos, etc., já foi analisado pelos nossos químicos. Está tudo correto. Está tudo correto. Agora, o documento sobre tática e estratégia temos estudado na Escola Superior de Guerra. Eles não conheceram a análise do mal, que eu propunha acerca do mal. Depois eu disse assim: eu disse, mas porquê é que tinha o Brasil no motor? Disse por várias razões, mas a principal é que nós não tínhamos uma retaguarda. Eu disse: como retaguarda? Então se eu vi o mal até chegar de Xangai, e daí faz a grande marcha. Não é para passear que faz a grande marcha. Ele vai porque fica na fronteira com a URSS, e a URSS é a sua grande retaguarda. Sem a URSS não havia a China. Esse dado nós não temos a parar. Então, foi a última. Disse: depois vamos conversar mais sobre isto. Aí até bom de passou lá no dia seguinte, e ele conversava comigo e disse assim: depois vamos conversar. Estou para a Copacabana ver cruz. Eu não quero ver embora. Então, desde que o Cardeal esteve lá, as coisas mudaram. Mas não só pelo Cardeal, mas também pelo IAPT. E depois, mas foi importante o Cardeal ter educado questões que continuam a dar por dar a ver uma página. Depois as histórias são diversas, por exemplo, sabe-se em 17 de fevereiro de 78, saíste da Divisão da Segurança Especial, quando perguntaram o que é que ias fazer com o que sempre fiz política, foste para Moçambique, o comentário fala disso, fizeste jornalismo,
Nós tínhamos, a Janela tinha preparado o triplo das perguntas para te fazer, mas é impossível, até porque senão a moda da vontade de música vai-se embora. E eu vou só fazer a pergunta final, que é: o que é que te falta fazer? O que é que te falta fazer? Bem, a mim o que me falta fazer é a revolução. Eu não posso existir. Se não tiver a revolução, vamos viver sempre nesta, desculpe a palavra, nesta merda. Não. As pessoas são feitas por outras coisas. Ou aparecem por outras coisas, para ser livres, para se completarem, para fazerem sua vida. Cada um. Há uma revolução interior que cada um faz, mas há uma revolução geral para todo mundo. Eu não posso estar de acordo com o que está a acontecer neste país e noutros países, estás a entender? O que está a acontecer na África, o que está a acontecer aqui em Portugal e na Europa, não, nos Estados Unidos. Não, isto não é. Se eu acreditasse em Deus, diria assim: isto não é o que Deus quer da humanidade. Não, a humanidade não é isto. A humanidade é outra coisa. A humanidade é algo para ser feliz. Isto não é felicidade. Olha, eu não estou dizendo se achem felizes porque são os bandeiros. Mas não, a felicidade é uma coisa em comum. Em comum. Ninguém pode ser feliz individualmente. Ninguém. A felicidade é partilha. É partir aquilo que nós temos com todos igualmente. Por isso, isso é a revolução. Fora disso, não vale a pena estar aqui. Bem, já que acabaram as questões aqui do Paulo, eu abria então um espaço para outras questões, algumas queiram colocar, estejam à vontade para... Absolutamente, todos presentes, e gostaria de transmitir duas informações e fazer duas perguntas. Uma informação é que existe um livro que é pouco conhecido em Portugal. Antes de mais, eu casei em Recife, minha mulher é brasileira, portanto estou muito por dentro dos problemas do Brasil e todo o período, inclusive da ditadura. Há um livro escrito por um jornalista que se chama Lucas Figueiredo, cujo título é Ministério do Silêncio, que é alusivo a todos os serviços militares informáticos, os serviços militares de informação, desde a sua fundação até à atualidade. Onde ele, Lucas Figueiredo, fez uma busca nos arquivos que, entretanto, tinham sido já abertos ao público, mas foram fechados em função do novo, em que ele faz o relato de tudo o que se passou, inclusivamente do atentado ao Rio Centro e inclusivamente do Guararapes, embora de uma maneira muito aflorada. A outra informação é que temos dois amigos em comum, um dos quais, Fernando Vasconcelos, sempre que vem a Portugal, sei que vai ao Almeida visitá-lo, diz no Brasil, assim como Vida na Alegria, são ambos portugueses. Fernando Vasconcelos foi um dos homens que, juntamente com o Camilo Monteiro, entrou na direção do avião da TAP, e o Vitor Alegria foi um indivíduo de Brasília, o dono da Tesaus, e que foi um fundador da divulgação aqui no mundo, embora muita gente pense que é o Fernando Fernandes, mas isso é outra história. Relativamente às perguntas, era o seguinte: o que é que pensa do MST? Foi perguntada a tua opinião, quem foi isso, não é? Foi. Sobre o Grupo Sem Terra. O Grupo Sem Terra, eu tenho uma opinião muito concreta e boa sobre eles. Às vezes discordo um pouco da sua, não no geral da sua atuação. Discordo em determinado tipo de ações que me parece que são desviacionistas. Mas no Grupo Sem Terra não tem, digamos, o caráter que tinham as ligas camponesas, que era um movimento revolucionário. Quer dizer, nas ligas
nós tomávamos as terras e lutávamos por elas com as armas que tínhamos. Os camponeses levavam suas armas que tinham, enfim, era uma luta armada, sendo que cada um lutava com as armas que tinha. Pronto. Mas era armada, quer dizer, era a nossa divisa era na lei ou na mara. Na mara significa na boca. Né? O Sem Terra são um movimento que teve alguma influência da Igreja, lá onde começa. É um movimento melhor estruturado do que eram as ligas, incomparavelmente melhor estruturado. É um movimento de educação de base, preocupa-se com a educação dos camponeses, quando luta pela posse da terra num sistema cooperativo, não individual. Agora, o que eu acho é que às vezes se acomodam situações que não são muito, que não forçam a barra, como a gente diz no Brasil. Não, como é que vou dizer, eles estão, acho que, como é que vou dizer, conciliam com o poder institucional, não com o latifundiário, com o poder institucional. Com a Dilma, com o PT, etc., porque estão ligados institucionalmente a esse partido. Então, isso tem trazido alguns problemas graves, porque faz com que os outros movimentos não querem nada a ver. Agora, acho positivo o que eles fazem. E depois tem ações interessantes, por exemplo. No Brasil há uma luta contra a plantação de eucaliptos. Então, as mulheres do Rio Grande do Sul destruíram todos os viveiros de eucaliptos dessa plantação de eucaliptos que existe no mundo, quer dizer, uma grande que está em todo lado do mundo. E fazem ações dessa natureza, elas fazem ações de massa muito importantes. E depois, agora eles têm até uma rádio, eles preocupam-se com a educação das pessoas, do povo em geral, e na sua organização. Coisa que nós nas vidas não tínhamos, talvez porque estávamos em cima do acontecimento e queríamos ver a terra, etc, e tal, enfim. E as coisas não estavam boas para o nosso lado. Os latifundiários tinham muito poder. Eu, por exemplo, a primeira vez fui preso, porque os latifundiários exigiram a minha prisão. Agora, as ligas camponesas, não há hoje, por exemplo, no Brasil, que é quando prenderam o presidente das ligas da Ninguém tem peito político para fazer isso. Ninguém. Então, acho que é um movimento credível, ainda que haja há pessoas que não concordam, porque têm a sua opinião sobre as coisas, acham que deve ser como as ligas, ou está, por exemplo, a Liga Camponesa dos Pobres, que segue um pouco o método que nós tínhamos antigamente. Eu até estou metido nisso, quer dizer, eu apoio. Eu não sempre apoio qualquer movimento camponês revolucionário, não tenho nenhuma dúvida sobre isto. Agora, acho que do ponto de vista de organização e de futuro, o Sem Terra tem mais futuro e credibilidade. Ao lado dos explorados, no combate à opressão, não me importa que me matem, outros amigos virão.